Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta? Hoje nós vamos falar sobre o quê? O filme mais aguardado da cultura nerd de 2017, Star Wars, Os Últimos Jedi, ou The Last Jedi, ou Episódio 8. Ou O Último Jedi, que na verdade deveria ser o certo, Exatamente, né? erraram na tradução, a Disney Brasil vacilou. Custava pegar o telefone e ligar pra alguém e saber se Rian era... Johnson falou várias vezes, não, é O Último Jedi. Aí vem o cara e fala via Twitter que é o que tá errado, só depois da cagada tá feita, Tá, né? que Pois pariu, é. Disney, vocês são foda, Mas chama a gente pra cabine de imprensa da próxima vez. Por favor. Então, galera, antes da gente começar a falar sobre o filme, primeiro, um esclarecimento, a gente tá tendo que falar um pouquinho embaixo, que são quase 2 da manhã e a gente não tá afim de criar um pânico aqui. A gente Então, acabou de voltar da sessão, então... acabamos também naquela, né? Algumas horinhas, só algumas horinhas de Pois diferença. é. Bom, vamos já falar sobre Star Wars The Last Jedi. Vale avisar, a gente vai fazer o seguinte então. A gente vai tentar discutir o filme sem spoilers, mas vai chegar um ponto onde talvez comecem a rolar alguns spoilers, beleza? Inevitável. Porque nós temos decência e nós respeitamos você e o cinema, então a gente não vai ser babaca a ponto de sair por aí dando spoiler. Tem um cara escroto. Eu não entendo isso, cara. Tipo, a pessoa sente prazer por estragar e depois a gente que tá levando a sério demais. Se você faz isso... Não vamos estressar, não vamos estressar. Se você faz isso, aqui não é o seu lugar. Se desinscreve do canal. Saia! Você gostou do filme? Da maneira mais genérica e superficial. Você gostou do filme? Vamos começar bem, né? Gostei bastante do filme. Gostou? Já é um dos melhores da saga. É o melhor Star Wars da semana. Isso tá claro, né? Isso tá pois é. Mas tem aquela comparação, é melhor que o episódio 7, é melhor que o Rogue One. Eu acho melhor que o episódio 7, acho muito melhor que o Rogue One, não sei. É bom, melhor que o Rogue One. Cara, assim, eu vou colocar os pingos nos is. É um ótimo filme. É um puta filme. É o melhor Star Wars de todos os tempos? Não. É o melhor filme do ano? Não. Tá entre os 20 melhores filmes do ano? Sim. Não. Sim. Eu acho que não. É porque você viu quase 500 filmes esse ano, então Pois se é. você estiver no teu top 30, tá bom. Pois é, verdade. Mas é um ótimo filme. É um filme perfeito? Não. Nem de longe. Mas tem muitas coisas sensacionais. Pois Tem é. muitas coisas É que são sensacionais. sensacionais. Pois é. O que eu posso dizer sobre o filme de uma maneira bem superficial? Quando eu tava assistindo ao filme, eu tava lá do início até mais ou menos lá pra metade do filme, eu tava me preparando psicologicamente Pra falar mal. pras pedradas que eu ia tomar depois da sessão. Mas aí, lá pra metade do filme, o filme dá uma guinada inacreditável mesmo. E olha, eu vou falar pra vocês, assim, apesar dos problemas, talvez seja o melhor Star Wars desde Império Contra-Ataca. Talvez, não sei. Tem que pensar mais, sim, porque Sim, vai porque- vir os problemas, as coisas vão ficar melhores ainda, entendeu? que assim- É aquele clássico coisa de, por exemplo, episódio 7. Eu, na época, achei fantástico Também. e tal, mas... Eu acho veio um o ótimo tempo. filme também. Ainda acho um ótimo filme, mas veio o tempo, a gente, pô, não é tão bom assim, porque repete as coisas do 4, muitas coisas Assim, clássicas e tal, não tem muita originalidade e tal, essas coisas. Aí ele foi caindo um pouquinho, mas ainda, eu acho ainda muito bom o episódio 7. Os 3 filmes que a Disney fez, que tiveram de Star Wars desde a compra da Disney, são ótimos, a franquia tá num excelente momento. Não são o Império Contra-Ataca, mas são filmes que deixam a gente satisfeitíssimo, Eu acho assim, que essa né? história, o próximo Star Wars tem que ser Império Contra-Ataca. Cara, Império Contra-Ataca é único. Não vai ter um filme que vai repetir o que Império Contra-Ataca fez, cara, entendeu? Basta ser um filme eficaz. Um filme bom. Precisa ser um É. filme bom pra ótimo, cara. Eu já tô feliz. Não precisa ser um Império Contra-Ataca, caralho. Pois é. Eu sou seu pai, melhor reviratório do mundo e tal. Não. Mas assim, um filme bom. o negócio é o seguinte, o filme, muita gente na época do episódio 7 reclamou que o episódio 7 era um remake disfarçado de continuação. Ele pegava muita coisa do episódio 4 e, de certa forma, não tira o mérito. O filme é exatamente isso, embora eu tenha gostado bastante do Naquela filme. época tinha muita coisa. Como é que era chamado de remake, continuação? Como é que era? Requel. Requel, entendeu? Pois que é. o Jurassic World fez isso. E assim, o episódio 7, ele teve esse impasse. Ele repetiu muito e isso agradou e desagradou. E o episódio 8, Os Últimos Jedi, eu confesso pra vocês, a primeira metade do filme tava me incomodando porque tava muito parecido com o Império Contra-Ataca, a primeira metade do Império Contra-Ataca. Aquela questão de separar os núcleos, né, por núcleo. Que é aquela coisa assim, começa com uma cena de batalha, o filme já começa no meio da ação, aí depois tem o encontro, tem o surgimento do vilão, bem mais poderoso do que anteriormente, aí os grupos se dividem, aí tem o que era o Lando Calrissian, agora é o Cassino, aí tem o treinamento, e que antes era com Luke e Yoda, agora é Rey e Luke. Então, assim,
assim, o filme tava repetindo muita fórmula. Mas que não é igual, né? Pois é. A fórmula é parecida, só que não é bem diferente. Por exemplo, o treinamento do Luke com a Rey, totalmente diferente, é outra coisa. Mas o filme, Mas a estrutura é parecida, sim. Tinha horas que ele parecia literalmente um remake, assim. Mas eu acho que cara? essa coisa de começar com a batalha, isso já é clássico de Star Wars, porque episódio 5, 6, 3... Rogue One, não? Rogue One. Mas, quando chega lá pra metade do filme, aquela cena que a gente não vai poder falar, por enquanto, sim. O filme, ele me pegou de surpresa completamente, porque um filme que tava sendo só mais um Star Wars, que tava me decepcionando, que tava caindo muito no lugar comum, que tava tendo alguns problemas pra conciliar essa questão das duas tramas paralelas, subitamente, ele se provou muito mais inteligente. Eu gosto muito quando um filme, ele tá à frente de mim. Eu não gosto de me sentir inteligente vendo um filme. Eu gosto quando o filme me pega de surpresa. Ele não é um filme previsível. Então, se o episódio 7, ele reciclava o episódio 4... E era um filme previsível? E era um filme previsível, o episódio 8, ele recicla parte do episódio 5 pra depois te surpreender, pra depois subverter completamente, sabe? Lá pra metade do filme, quando você acha que o filme tá indo seguir exatamente a mesma fórmula do episódio 7, o filme subverte completamente. Isso é uma jogada de roteiro muito interessante. E um destaque pra mim é o roteiro, cara. O roteiro do filme é um destaque pra mim. Essa questão dele trabalhar muito o lado cinza, né? Da força, não só o lado cinza da força, como o lado cinza da rebelião. Sim. Entendeu? Que pra gente, como foi trabalho no Rogue One, a rebelião é o bem, é só bem. Não, tem o lado cinza, tem o lado mal da rebelião. Entendeu? A questão também do mestre. O mestre não é só a pessoa do bem, entendeu? Um certo personagem que aparece no final do filme, lá na metade do filme, e ele fala que você tem que ensinar, não tem que ensinar só suas coisas, mas tem que ensinar também os seus fracassos, cara. E assim, eu acho que isso aí é um reflexo do nosso tempo. Porque, Star Wars, quando começou, era uma parada maniqueísta. Literalmente, era bem contra o mal, azuis contra vermelhos. Na época precisava daquilo. Claro, fazia todo sentido. E hoje em dia, a gente já tá numa vibe de relativizar as coisas. Tanto como você falou no Rogue One. E aí, eu achei esse filme muito interessante, porque todos os personagens do episódio 8, de alguma forma ou de outra, ou são seduzidos pelo lado do bem ou do mal. Tanto que alguém até fala mocinhos e bandidos são palavras inventadas, exatamente. São bobagens. Por exemplo, o Luke, a gente descobre um lado um pouco mais oculto, mais sombrio nele, sem spoiler. O Kylo Ren, ele continua uma sedução pro lado claro da força, que já existia no episódio 7, aqui fica mais claro ainda. Mais claro ainda. A Rey, ela ser... várias vezes. Pois é, por ser inexperiente ainda, ela acaba sendo seduzida pelo lado sombrio. Então, o filme, ele não é um filme preto e branco, assim, sabe? Ele consegue... No final do filme, sem spoiler, quando os personagens estão se enfrentando, você consegue entender, porra, o Kylo Ren é um filho da puta, mas ele, caraca, existe um porquê. Não é só porque ele é do mal. Sou do mal, eu vou lá matar esses caras, não. Você compreende o personagem, isso que é curioso, é muito bacana, assim, no filme. Eu acho que isso faz o filme se tornar dramaticamente mais denso, assim, sabe? É um filme denso, mas tem momentos cômicos, bastantes até. Do meio pro fim ele se torna denso. Antes ele era só mais um filme de Star Wars. Esse meio, ainda tem algumas piadinhas assim com os bichinhos lá, os Porg, que não encheram o saco, incrivelmente. Eles mal aparecem, né, cara? Mal aparecem, quando aparece é pra... Tem uma piada boa deles com o Chewbacca, eu gostei daquela piadinha deles com o Chewbacca. Chewbacca, inclusive, que ficou pra escanteio nesse filme, né, cara? Virou o piloto, cara. Pois é. Acabou o Han Solo, o Chewbacca, porra. Pois é. Não só o Chewbacca, vários outros personagens clássicos do Star Wars vieram pra escanteio. Mas eu acho que assim, no negócio de surpreender o espectador, eu acho bacana, porque esse filme, inclusive em algumas horas, a gente estava até falando sobre esse negócio do filme pontualmente remeter aos outros. Um exemplo, existem momentos onde o roteiro sabe disso e ele não se desculpa, mas ele dá aquela piscadinha pro espectador. Por exemplo, existe um certo momento onde o Luke Skywalker torna-se muito comparável ao Obi-Wan Kenobi no filme. Então, o filme, ele reconhece que essa similaridade tá muito óbvia. Então, o que ele faz? Pra meio que deixar tudo ok, ele resolve trazer de volta aquele holograma da Leia, onde ela pede a ajuda do Obi-Wan Kenobi. Então, aí ele remete... Ou seja, o filme mesmo, ele já escancara no espectador, olha, é quase uma abordagem meio cínica, mas que funciona, sabe? Tipo, olha, a gente realmente tá reciclando o bagulho do outro filme. Pra te emocionar, pra te fazer chorar, arrepiar. Então, antes de nos criticarem, deixa a gente se criticar primeiro. Mas é uma abordagem que funciona, tá ligado? E outra coisa que eu gostei muito no filme é a maneira como ele desenvolve
toda a mitologia de Star Wars nos costumes. Eu acho que desde que a franquia renasceu agora com a Disney, os filmes estão ganhando isso muito bem. Tipo, no Rogue One, o personagem do Donnie Yen, ele já tinha um caráter religioso com relação ao tratamento dele com a força, que já era interessante. E que não era comum, não eram todos os filmes da série que faziam isso. Aqui nesse filme, a força tá mais desenvolvida ainda. É o grande destaque do filme, né, cara? É a força. A força mudou. A força não é só aquela que o próprio personagem do Luke fala no filme, que a força não é os Jedi. Se os Jedi acabar, a força acaba. Não, a força é tudo, cara. Tá nos animais, tá nas plantas, tá em tudo. A força, ela tá lá envolvendo o mundo todo, cara. Criando vida, sabe? Vai ser difícil falar sem spoiler, mas tipo... a forma como os personagens interagem uns com os outros, dependendo de como eles possuem a força. Que é um recurso da montagem. Pois é. Uma coisa muito interessante desse filme é que a montagem, ela tem alguns momentos bem diferentes, cara, do que a gente vê em Star Wars. Sim, pois é. Porque o mais que a gente vê de uma montagem assim diferente é a montagem paralela, que é clássico desse lado dos filmes, né? Que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas aqui não. Por exemplo, tem um momento do passado do Luke que ele repete de várias vezes de várias outras maneiras. Isso aí é o efeito Rashomon, né? Que tinha naquele filme do Kurosawa, Rashomon, que é aquele lance de uma única história ser retratada repetidas vezes a partir de diferentes pontos de vista. Tipo aquele filme Deu a Louca no Chapeuzinho, é tipo isso. Acontece isso aqui numa cena... Também tem outro momento lá daquela questão da Rey vendo o que é a ilha, e vários pedaços da ilha entrando no pensamento dela, mostrando como ela tá vendo a ilha, como ela tá sentindo a ilha. Em termos de estilo, o filme é interessante, porque ele... Assim, não vamos dizer, ele também não é um filme dirigido pelo Ang Lee, mas tipo, ele tem... Ele é diferente, cara. Ele é diferentinho, assim. Quem conhece o trabalho do Rian Johnson vai ver o dedo dele ali, cara. Assim, pois é. Vai ver o dedo dele ali. Ele não foi, sabe, a Disney pegou e faz o filme da Disney, não. É o filme do Rian Johnson, cara. Tá ali, assim, o dedo dele, cara. Ele mantém todas as coisas que a gente espera de um bom Star Wars, clássicas, né? E como assim, por exemplo, as cortinas, né, aqueles efeitos lá do... A íris que isso vem, assim... Ele consegue fazer racó com isso, cara. Ou seja, em termos de estilo, o filme é bem interessante, assim. E o filme tem algumas cenas, inclusive, que são... de cenas de delírio, assim, que não são tão habituais na série. Tem um máximo lá no Império Contra-Ataca, mas não se compara ao que a gente vê aqui. O delírio desse delírio que a gente vê no filme, cara, ele é interessante que ele consegue usar uma fala da Rey que acontece no futuro como se fosse uma narração off. Ele puxa pra cena anterior, Cara, isso não tem Star Wars, cara. Isso é outra vibe, é outra coisa. E é uma cena muito... Cara, eu achei essa cena, em especial, essa cena do delírio... Pra mim lembrou do Doutor Estranho. Cara, eu achei essa cena muito foda do ponto de vista de construção de som também, porque, tipo, é uma personagem... Sabe quando você se vê num espelho e você vê repetidas vezes? Imagina trocentos. Isso. E aí o personagem é muito bacana. O personagem estala e aí tem um delayzinho que vai seguindo por todos os... Vai seguindo. E não tem trilha sonora, é só o som ali, o design de som, cara. E você vê o design de som, o som ele vai ficando... vai crescendo conforme chega mais perto do personagem que tem primeiro plano. IMAX, você consegue perceber isso, claro, porque é alto para o caralho, né? O IMAX é editor. Então você consegue ver o surround vindo lá do fundo e até passa por você, cara. Porra, muito foda. É muito... Então, assim, tipo, do ponto de vista de edição de som, esse filme ele vai ser indicado ao Oscar e olha, eu acho que é um dos Star Wars que mais me pegaram, assim. Me lembrou um pouquinho Baby Driver, até esse negócio de sincronizar a batida. Eu não sei se foi porque a gente conseguiu ver em uma sala especial. Eu não sei. Eu nunca vi um Star Wars no IMAX, foi o meu primeiro. Isso daí é um mérito do filme mesmo, cara. Mas é um mérito mesmo, cara. Isso assim, eu concordo. Então, assim, é um filme ambicioso, assim, sabe? Ele tem cenas que... Ele começa muito no lugar comum, mas depois ele vai ganhando... Exatamente. E a partir desse momento, o filme, pra mim, decolou de vez. E o Rian Johnson, cara, o que eu acho mais foda é que as cenas de ação, você consegue entender tudo. Ele filma, por exemplo, as cenas de lutas, né, individuais lá com as... combate de lightsaber e tal. Ele filma tudo aberto, cara. É tudo aberto. Câmera lenta, usa a câmera lenta, aí a câmera acelera. Aí, porra, o plano longo, assim, vai indo plano longo, porra. Tem uma cena de luta que é espetacular, cara. Cara. Que é espetacular entre o Kylo Ren e o Rey lá, os caralho, porra, muito foda, cara. O filme, eu acho que as cenas de ação elas vão melhorando com o tempo. Porque a cena de ação que abre o filme, eu tive alguns problemas pra me situar. Quem era o personagem que tava em tal nave, lutando contra tal nave, esse tipo... mas aí depois ele vai ficando cada vez mais organizado. E, cara, como você falou, essa cena... A segunda metade do filme...
o terceiro ato do filme, o terceiro terço do filme, né? cara, é uma sequência de ação ininterrupta, praticamente, né, cara? Quase ininterrupta. E que tem tudo, tem drama, tem ação, tem, pô, você fica arrepiado, você chora, tem a porra toda, cara. Tem momentos arrepiantes no filme. Momentos arrepiantes, Sim. cara. E esse que é o negócio. Os impactos que o filme provoca não são de graça. Não, eles movem a trama. Assim, eu acho que às vezes o filme, ele se incha um pouquinho na necessidade de criar alguns impactos. Por exemplo, a personagem da atriz do Jurassic Park, que aqui tá de cabelo rosa, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Eu acho que ela é uma gordurinha no filme. A Capitã Phasma é uma gordurinha no filme. O próprio Finn, ele tá... Del Toro também. O Benício Del Toro é uma gordurinha no filme. O Finn, ele tá meio desencontrado no filme, por exemplo. Infelizmente. E assim, mas assim, apesar disso, eu acho que as 2h30 não me incomodaram. O filme é bem costurado. E teve corte, cara. O terceiro ato o final do filme ele é bem corrido. Tem corte ali que dá pra perceber. O Aaron falou que tinha 3 horas de filme. Sim, tem cenas, meia hora. Tipo, pô, o personagem saltou do ponto A pro ponto B rapidinho e tal, esse tipo de coisa meio... O terceiro ato é bem corrido, É bem corrido, cara? sim. É bem corrido. E aí, tipo, mas apesar disso, o filme, ele sabe surpreender o espectador de uma maneira honesta, sabe? Não é uma coisa de graça só pra você ficar arrepiado e tal. Tem momentos no final que é pra você se emocionar mesmo, que ele faz, não, agora tu vai se emocionar. Toca a música lá do episódio 4, não sei, o plano é igual, não sei o que, entendeu? É pra você se emocionar. O fechamento de um ciclo. O fechamento de um ciclo. Então aquilo ali é pra você. Ele escreveu aquilo ali pra você, cara. Esse cara tem que chorar aqui. Não é possível. E isso é uma coisa legal. O filme, ele é um filme do meio, ele é um filme de transição, mas ele ainda assim, ele encerra arcos e abre arcos. Ele deixa, sem spoiler de novo, mas ele termina preparando já uma outra trilogia, talvez, cara. E o nosso amigo Arthur falou, né, no vídeo lá da DC, não, que a DC tem que ter otimismo e tal, cara. Star Wars terminou pra cima, meu irmão. Otimismo, criança, meu amigo. Pois porra, vamos voar, cara. Só tomando que pegar a vassoura e voar. Cara, Star Wars não é Senado. Porra, não Star Wars é criança, cara. É bicho, porra. Sim, Porra, é isso. Falar, agora, cara, o Chewbacca, cara, não deve ter um filme de política com o Chewbacca, cara. Porra. Deus, cara. Eu quero ver o Chewbacca brigando com o Sporg lá, cara, na nave. Cara. Tendo. Porra, caralho. Mas apesar das 2h30 passarem bem, eu ainda assim, eu sinto que teve uma parte onde o filme vai pra... É side quest, né? É pra Canto Bright, acho que é o nome do lugar. Canto Bright. Que é o famoso cassino do episódio 8. Pois é. Que seria o castelo de Mascanata do episódio 7. Que a Mascanata surge aqui nesse filme numa ponta ridícula, diga-se de passagem. Eu achei qualquer coisa, uma assim, piadinha só merda. Bota a Lupita cara. ali, bota a Lupita. E essa parte do cassino, cara, eu achei ela, novamente, uma gordurinha no filme, sabe? Tipo, eu ficava pensando, porra, volta pro Luke e pra Rey que tava mais interessante, sabe? E essa parte, ela cortou um pouquinho de clima, analisar, não serve pra nada, cara. Você podia cortar essa parte do filme. Mas ela tem uma coisa que é muito legal, muita gente subestima o subtexto que pode haver em Star Wars. E essa parte do cassino... Parte é um puta subtexto. É bem óbvio, na verdade. Por exemplo, essa parte, ela denuncia de uma maneira muito ágil os perigos do capitalismo, a selvageria do capitalismo, de como ele proporciona desigualdade, a burguesia versus os mais pobres, que são aproveitados pela elite, esse tipo de coisa. O filme, ele faz um comentário rápido, mas que funciona, mas ela tá na pior parte do filme só. Mas tirando isso... Essa parte aí presta por causa do visual, que é fantástico, a locação que eles fizeram do cassino, os animais, tudo ali é foda e tal, o design de produção ali é fantástico, mas é chato, cara. Pois é a pior parte do filme. Mesmo é o fim e tal, gosto do fim, pô. A menina Rose lá, Japinha, gostei dela também, mas, cara, Aliás, outra tem coisa... coisa de cavalo lá também, que, porra, que seriam os cavalos de Star Wars, os bichos lá. Outra coisa, esse filme, ele continua aquele lance do episódio 7 da representatividade, né, cara? Sim, tem muita personagem feminina nesse filme. Não, e tem muita asiática nesse filme. Asiática assim, também, cara. Agora nós temos um quarteto, tipo, nós temos a mulher, o negro, o latino e a asiática. Eu achei bacana, assim, tipo. E assim, é basicamente, assim, é isso. É um filme ambicioso que funciona como entretenimento. Cara, se você demorar pra engrenar,
Não se preocupa que uma hora vai. Tem um momento que não tem como você não engrenar, num momento muito específico, cara, sério. Eu tava ficando chateado com o filme, mas depois, cara... É impossível. O filme demora pra engrenar, mas quando engrena, ele vai pras alturas. Sim. Então, é basicamente isso. E pra encerrar, eu acho que o Rian Johnson, ele não só consegue fazer um puta trabalho técnico, como ele também consegue fazer um trabalho de tom também. É um filme sério, é um filme com momentos impactantes, é um momento que, cara, é um filme que te deixa... Não é um filme que te deixa pra baixo, de forma alguma. É um filme que você sai do cinema feliz. Como eu falei, ele termina o otimismo. Mas ele é um filme que impacta. Mas ele sabe inserir piadas que nem sempre funcionam, mas... Algumas quando funcionam bem. Como, por exemplo, tem a piada do... Cara, essa piada é sensacional. É uma espaçonave que parece um item muito mais ridículo do que seria. Cara. Começa uma espaçonave e vira outra coisa ridícula. Pois é. Tem um momento também do Luke com a Rey, né, cara? Com a Rey, cara, que você esperou esse momento 2 anos. Aí ele vem, joga isso aqui, ó. Os pais da Rey, foda-se. Cara, tem uma cena, cara, que o Luke ele tá treinando com a Rey e aí ele tá com envolve uma planta. Só vou dizer isso, não vou dizer nada além disso. Mas é uma piadinha que é engraçada também. Agora, tem piadas que não funcionam, como por exemplo a ponta da Mascanata é uma merda, cara. Não é sem graça pra caralho. O filme já começa com uma piadinha tentando... A piada do Hux. Que lembra a piada que ele fez com o Kylo Ren no Despertar da Força também. Pois é. Pra finalizar mesmo agora, o Paul Dameron, cara, que pra mim foi um dos destaques no filme. Que ele apareceu nada no episódio 7, foi um episódio muito legal, ele apareceu no início, depois no final, no meio, sumiu. Sim. E agora eles deram bastante destaque nele, cara. Sim. A gente conhece mais dele, ele é um cara mais impulsivo, ele é um cara mais... E às vezes a gente acha que ele tá certo, mas na verdade ele tá errado, mas na verdade ele tá certo. O filme, como eu falei, é um filme de reviravoltas, assim. Bastante. Tem, cara, muita reviravolta nesse filme. Tem muita, bastante. E assim, o que eles reduziram no Finn, eles aproveitaram pra crescer o Paul. Eu espero que no próximo filme eles consigam equilibrar, mas assim... Eu fiquei decepcionado também só com alguns personagens, como da Capitão Phasma, Snoke. Tipo, ele tinha tudo pra ser um Palpatine e tal. Ele é um vilão da saga, né? Ele é um vilão bosta, assim, né, cara? Eu acho um dos piores vilões da saga de Star Wars disparado, cara, sério. Ele tem um propósito pra outro personagem, mas ele é um personagem que você não sabe quem ele é, a que veio, o que ele é exatamente. E o filme ele consegue corrigir alguns probleminhas pontuais do Despertar da Força, como por exemplo, explicar rapidinho a força da Rey, que ela emana, ao mesmo tempo que ele explica mais ou menos por que o Kylo Ren é tão mal treinado, ao mesmo tempo que ele deixa algumas dúvidas pro futuro e tal. Então é isso. É um filme completo. É um filme bem completo. É um puta filme de transição. E mesmo sendo um filme de transição, ele fecha, ele é fechado. Fecha e abre. Exatamente. É isso. Olha só que delícia. É um filme porta. Então é isso, é um filme que, assim, é perfeito? Não, mas é um filme como eu falei no Twitter assim que eu saí do cinema. Ele demora pra engrenar, mas quando ele engrena, ele melhora incrivelmente. E é um filme muito bacana, é um filme muito bacana. E só pra finalizar mesmo agora, o terceiro ato do filme é um show, cara. Aquela batalha lá no deserto de Sal, lá, caralho, aquilo ali, cada frame ali, meu irmão. Tem momentos, puta cara, que pariu. Tem momentos onde eles exploram, tipo, o subsolo, cara, que é lindíssimo, cara. Caralho, tipo, aqueles minérios ali, vermelhos, com o sal, cara, aquela combinação, que é a combinação do filme, que é o branco da luz e o vermelho, cara, aquele... Eu não tinha pensado nisso. Tô viajando muito. Talvez. As cores do filme é vermelho e branco, cara. Eu acho que tem e o preto. Eu acho que o filme ele volta a usar aquele lance do vermelho e do azul numa cena onde a Rey e o Kylo Ren eles estão se comunicando e a Rey quase vai, e se ela vai ou não vai, eu não vou dizer. Mas é isso. Mas o vermelho desse filme é bem forte. Presta atenção no vermelho. Presta atenção no vermelho, tô falando sério. Tem muito vermelho nesse filme, cara. Sim, Tem muito vermelho. E o branco também. Porque é aquilo que eu falei, é o branco, o preto e o vermelho, que é o sangue e tal, é a energia. E o branco e preto é aquilo, como se fosse o lado cinza, dessa questão de trabalho nisso no filme. A própria sala do Snoke é totalmente vermelha. A sala do Snoke é linda o cenário. Não, ela parece que ela tá sangrando, né, cara? É maneiro. Por isso que uma determinada luta foda que a gente falou é linda. Mas fica lindo. Deu certo de novo. Terceiro acerto anual de Star Wars desde que foi pra Disney. Caralho, tomara que continue no bom caminho. Vamos lá, Han Solo, tem o Faz Han Solo. E eu tô com certo medo de episódio 9, porque eu gosto do JJ, mas eu tô com medo do roteiro. O Rian Johnson, ele é um bom diretor, ele fez o Looper, que é um filme que eu acho uma bosta, mas eu acho que ele é bem dirigido. E ele dirigiu o melhor episódio da história de Breaking Bad, que é Ozymandias. E um dos melhores episódios da história da televisão também, que é Fly.
que muita gente subestima. Esse episódio é fantástico, Pois da é. abelha. Porra, sensacional. E os outros filmes dele também são muito bons, que é o Vigarista e o Brink lá, que é a Ponte de Crime. Mas Vejam. o Ozymandias, você vê, inclusive, nesse Star Wars, alguns reflexos das porradas de Ozymandias, né, cara? Até do próprio estilo da direção, né, dos momentos mais sérios e tal. É um ótimo filme, esse Star Wars. Eu fiquei satisfeito. Eu tava me decepcionando, mas o filme me conquistou de... Estou ansioso para a trilogia que ele vai fazer aí. Pois é. Bom, então é isso. Encerramos aqui a temporada de Blockbusters de 2017. Encerramos também a temporada, bora fazer um curto ET, porque vai continuar. vai ter um vídeo, vai ter semana que vai ter vídeo, vai ter semana que não vai ter vídeo, porque a gente tem cabine de imprensa, vai ter Black Mirror também que a gente quer fazer vídeo, talvez o filme lá do David Ayer com a Netflix a gente vai fazer também. Mas a gente precisa relaxar. Aí não vai ter vídeo assim, 3 vídeos na semana, 5 vídeos na semana. Não, vai ser um vídeo ali, outro vídeo ali. Pois é, mas a gente vai voltar com força Mas 2018. quando começar lá, sei lá, dia 5 de janeiro, 10 de janeiro. Não, antes não foi. Antes. Aí sim, meu amigo, vamos completar um ano de Oscar, né, que a gente fez, onde bora fazer Que aniversário específico. Começou a bombar, que foi no Oscar 2017, agora... Isso é muita arrogância. Começou a bombar, bora fazer um gordo. Bom, então é isso. Um grande abraço, deixa aqui nos comentários o que você achou de Star Wars Episódio 8, O Último Jedi. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E é isso, um grande abraço